quanto tempo! Depois de quase um ano. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vicky Disse Podcast, esse podcast que foi feito para contar histórias e compartilhar processos. E o episódio de hoje se chama Talvez Você Tenha Sonhos Grandes Demais para Deixar o Medo te Paralisar. E eu gostaria de começar esse episódio lendo uma carta, O significado de uma carta que se chama Carta da Metamorfose, do Oráculo da Mulher Selvagem. A única promessa da vida é a sua impermanência, e ela a cumpre com rigorosa impecabilidade. Quem nunca passou por um profundo e poderoso processo de transformação pode se deixar levar pela beleza dos resultados, sem se dar conta de toda a dor que ele implica. Pense em uma lagarta. Seria possível imaginar a dor que fez a lagarta se retirar do mundo e se esconder em um escuro e misterioso casulo? É interessante pensar que um pássaro cresce observando o mundo do alto do ninho. Desde o nascimento, o pássaro pertence aos céus. Mesmo que não saiba voar, ele sempre cresceu nas alturas. Um pequeno pássaro pode observar o voo de seus pais e por isso saberá exatamente o que fazer quando o momento oportuno chegar e ele mesmo se atirar em direção do horizonte. Já a borboleta jamais teve tal experiência. Ela nasce lagarta e vive sozinha, se alimentando do verde das folhas, enquanto se esconde, inclusive, dos terríveis pássaros. São os pássaros que pertencem aos céus, e não as lagartas. Mas um dia, a lagarta abandona a velha forma de existência e é impossível saber o que a fez mudar. Mas talvez você saiba. Lá no fundo, cada um sabe as razões pelas quais precisa mudar de forma. E assim a lagarta rasga a própria pele, até que nasçam asas. Ela não apenas muda, ela nasce, outro ser. E quando parece que o pior passou, é necessário romper o casulo e encarar o mundo, pois quem antes rastejava, agora precisa voar. Como confiar nas asas sem antes nunca ter voado? É preciso reinventar a forma de perceber o mundo. A Carta da Transformação traz uma imagem adorável, mas não se deixe enganar. Nela vemos um casulo, uma mulher em posição fetal, que entrega-se ao voo. Uma imagem adorável, mas não é um processo que se atravessa de maneira fácil ou impune. A transformação tem seu preço, e ele não é barato. A Carta da Transformação é um convite para olhar as partes estáticas da sua vida. Como você lida com a transformação? Aceita os desafios ou fica agarrada em casulos que não te cabem? Está disposta a correr riscos? Aceita as mudanças em todas as perdas e ganhos que ela encerra? Nem sempre a mudança é bem-vinda, mas são raras as vezes que ela não seja necessária. A própria manutenção da vida exige pequenas e incontáveis transformações. Toda transformação encerra um fim, mas também um começo. E saber lidar com isso é arte. Meus amigos. E 2025, hein? KKK. Foi um ano intenso, cansativo para a maioria das pessoas. Para muita gente foi um ano ruim, para outras pessoas não foi de todo ruim, mas agora eu acho que é unânime, né? Para todo mundo foi um ano cansativo. E um dos meus muitos desafios que eu tive que enfrentar nesse ano, eu acho que o principal foi o medo. Junto dele, a ansiedade, as crises de pânico. Teve uma hora que ficou tudo tão grande que eu realmente tive um medo de paralisar. Eu comecei a ter medo do medo, medo de ter uma crise. Tudo que eu tocava e enxergava era medo. E como vocês podem imaginar, é completamente insalubre viver a vida assim. Como a carta da metamorfose diz, é preciso reinventar a forma de perceber o mundo. Eu precisei fazer muito esforço e dedicar total atenção e foco e acolhimento e cuidado com as minhas emoções, porque a ansiedade, ela é catastrófica, né, gente? E ela vai criando espirais. E eu sou uma pessoa muito criativa, então se normalmente a ansiedade para todo mundo é sobre você imaginar muitos cenários que podem dar errado, para mim, que sou uma pessoa criativa, lúdica, que gosta de imaginar histórias, todos esses cenários tinham muitos detalhes. KKK. Então, a maneira que a minha ansiedade tentava prever todos os cenários ruins que poderiam acontecer foi muito forte durante um determinado período. E eu falei, gente, não vai dar. Eu realmente
preciso mudar a forma que eu percebo o mundo, porque não é possível que um coraçãozinho caiba tanto medo assim. E eu tenho uma lista de medos muito grandes e muitos deles são coisas que eu carrego também desde criança e que eu preciso conviver com eles todos os dias. E é engraçado porque quanto mais perto de ser verdadeiramente quem eu sou e dar passos que correspondem verdadeiramente com a minha essência, coisas esquisitas acontecem para fomentar todos esses medos. E eu não sei vocês, mas talvez seja a vida aí acontecendo justamente para você se transformar e entender que a pessoa que você quer ser, esse trabalho que você quer conseguir, essa rotina que você quer viver, talvez não seja para uma pessoa que vive a vida da maneira que o seu eu atual está vivendo agora. Ah, Vicky, mas que maneira é essa? Cara, não sei. É aquela coisa da coerência, acredito eu, sabe? Se você, sei lá, quer ter um corpo saudável, e lembrando que um corpo saudável não é sinônimo de magreza, tá, gente? Pelo amor de Deus. É um sinônimo de um corpo que sobrevive aí a uma UTI. Então, se você quer ter um corpo saudável, o que você faz para isso, né? Se você quer ter uma rotina aonde você se divirta um pouco mais e que você descanse um pouco mais, o que exatamente você tem feito para isso acontecer? Mas eu acho que mais profundo do que esses exemplos é como eu quero viver a vida que eu quero se todos os meus desafios eu lidava com pessimismo e falta de fé. Eu gosto muito daquele samba Clareô, já até levei ele para terapia algumas vezes, porque tem uma parte que ele fala: chega de achar que tudo se acabou, pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar, e quando menos esperar, clareou. E eu acho que toda pessoa que tem ansiedade e sofre com isso vai entender o que eu tô falando, porque tudo que é desafio e dificuldade, tudo eu achava que se acabou. Eu falava, é isso, gente, é o fim disso aqui, eu não saio, isso aqui vai ser muito difícil de sair, isso aqui vai ser muito difícil de passar, isso aqui vai ser muito difícil porque vai demorar um tempão e eu quero que se resolva agora, nesse minuto, entende? E aí é lógico que se eu continuasse, né, permitindo que esse olhar viciado para o pessimismo reverbere na minha vida, não tem como a vida que eu quero viver chegar para mim, sabe? Então essa vibração que eu vibrava não é a mesma vibração da vida dos meus sonhos. Porque a vida dos meus sonhos, eu nem digo de coisas muito materialistas não, tá? De casa, carro, não tô falando disso. É claro que a matéria envolve, porque vivemos no mundo capitalista, coisas e tal. Todo mundo, eu acho que preza aí por ter uma vida confortável. Mas, sinceramente, digo isso do fundo do meu coração e eu acho que quem sofre com questões de saúde mental vai entender o que eu tô falando. Sinceramente, a vida dos meus sonhos é estar em paz, é viver em paz, no sentido genuíno da palavra. Porque é muito fácil você falar, eu quero ter um corpo maneiro, então eu vou malhar. Ok. Tem coisas que exigem mesmo a nossa disciplina. Mas no final do dia, quem é você quando a vida não sai do jeito que você quer? Quem é você quando a vida te diz não? Quem é você quando você é rejeitada e traída amorosamente? Quem é você quando seus familiares ou pessoas no geral dão uma de doidos e não reconhecem o seu valor e desrespeitam os seus limites? Ou melhor, quem é você para quando a vida diz não momentaneamente para os seus sonhos e metas a serem realizadas? Quem é você nesse momento? Quem é você quando está lá cheio de empolgação para realizar e fazer e acontecer com as suas coisinhas e a vida te olha no fundo dos seus olhos e fala: pô, não vai rolar não. E talvez não role nem tão cedo isso aí que você quer. Quem é você nesse momento? Como você reage? Quais são os pensamentos assim que passa pela sua mente? Como você se sente e percebe os seus momentos de dificuldade? E a gente bem sabe, amigos e amigas, que uma hora a vida vai sorrir para os nossos sonhos e os nossos desejos, e vai ter uma hora que a vida vai falar não. E para esses momentos que ela falava não, eu vibrava desse jeitinho, de oh meu Deus, é agora, tudo se acabou. E é isso, a vida dos meus sonhos e a rotina que eu quero viver não cabe, não tem espaço para uma vitória que toda vez que tem uma dificuldade ou recebe o não da vida, acha que tudo se acabou. Eu não sei qual é o seu tendão de Aquiles. O meu tendão estava sendo medo.
Mas pensa aí, agora que o ano está começando, né? E a gente está todo animadinho com as nossas metas e as coisas que a gente quer realizar. E se você perceber que a vida falou um não para tudo aquilo que você imaginou para esse ano, como é que você vai reagir? Pesei o clima? KKK, não era a intenção. Enquanto 2025 ia acontecendo, eu ia percebendo que absolutamente nada do que eu imaginei e eu queria realizar, e movimentos assim que não eram só para mim, eram para pessoas que eu amo também. Por exemplo, minha mãe passou 2025 inteiro sem emprego. Então, logicamente, em 2025 eu falei, pô, queria que pelo menos a minha mãe arranjasse aí um emprego. E a vida falou, não vi sair também, vai ser não, tá bom? E aí você vai ter que lidar com isso aí também. E em um certo momento de oração, pedindo, né, socorro, ajuda para lidar com esses trilhões de desafios que eu tive em 2025, o meu caboclo ele começou a falar somente uma frase na minha cabeça e toda hora ele repetia essa frase, que era assim: não se desespere. Às vezes a gente espera, né, várias palavras de consolo, um livro, um manual, mas ele só falava essa frase: não se desespere. A cada gatilho que vinha, a cada novo desafio, eu estava ouvindo sempre essa mesma frase com muita firmeza: não se desespere. E depois eu fui entendendo que era isso realmente kkk, o que estava acontecendo. O meu medo, as minhas crises de ansiedade, a maneira com que eu recebia os desafios e os nãos da vida era sempre me desesperando. Por isso que essa carta da metamorfose me pega muito, porque eu me vi lagarta. Eu já tinha entendido que eu precisava trabalhar e reinventar a maneira que eu estava percebendo o mundo. Porque perceber o mundo quando tá tudo bem é fácil, né, galerinha? É fácil você romantizar a vida quando tá tudo bem, quando você tem dinheiro na sua conta, quando seu emprego tá garantido, quando seus pais, as pessoas que você mais ama no mundo, tá tudo ali lindo. Mas quando você passa por um período aonde a vida só te diz não e às vezes a vida diz não também para as pessoas que você ama, como que fica o seu olhar de volta para a vida? O meu, ele ficou meio bambo. Ele ficou meio adoecido, eu confesso. Ficou um olhar realmente por um período aí um pouco pessimista. Porque uma coisa é você perceber que, sei lá, durante um aninho ali da sua vida, o universo te disse muitos nãos. Mas se esse tempo se transforma em aninhos, com muito S no plural, kkk, aninhos, de você tentando abrir portas e levando muitos nãos. Tanto que meu último episódio, não sei se vocês repararam, que, assim, nesse sentido, episódio de filosofar, né, aqui, ele se chamava A Dor da Falta de Excesso. Depois que eu fiz ele, eu nunca mais apareci. Mas agora eu já melhorei dessa questão, então vamos que vamos. Por isso que, justamente por isso que eu estou fazendo esse episódio. Então, eu me vi essa borboleta. Eu também nunca parei para pensar na história da borboleta e como ela sempre foi um símbolo de transformação e metamorfose, né? Ok, todo mundo sabe disso. Mas eu acho que só agora eu realmente entendi, virei a chavinha e entendi por que que as pessoas falam que a lagarta e a borboleta são símbolos de transformação. Porque eu era lagarta. Entende? Eu estava lá caminhando de um jeitinho e a vida falou: então, não, você vai ter que fazer de outro jeitinho. E eu briguei com a vida, eu briguei com a minha espiritualidade. Eu falei: gente, peraí, raciocina aqui comigo vocês também um pouquinho. Deixa eu ver se eu entendi. Eu sei que eu tenho que mudar. Eu tô mudando, tô trabalhando para isso. Mas deixa eu ver se eu entendi. Vocês querem que eu aceite esse convite super esquisito de que é para eu entrar num casulo escuro, estranho, que eu não conheço, que eu nunca vi na vida, ficar lá por meses, mas para confiar em vocês, porque vocês estão falando que depois que eu passar por esse momento desse casulo aí tenebroso vai ficar tudo bem? É isso mesmo? É para eu confiar? É para eu ir? E aí, beleza, a gente abraça o recado, a gente confia, a gente entra no casulo. A gente simplesmente paralisa na porra do casulo. A gente morre dentro desse casulo. E aí, finalmente, a gente renasce do casulo, né? Outra pessoa, outra skin. E agora você tem asas. Você não tinha asas e agora você tem asas. Vocês já pararam para pensar realmente na maluquice que é a vida da lagarta? Porque eu nunca tinha parado para pensar realmente, né? Tipo, pensando se fosse eu até a vida começar a acontecer. Então, como assim vocês me dão asas se eu sempre fui lagarta, meu Deus? Quem tem asas não são os passarinhos?
Porque os passarinhos, né, como diz a carta, mesmo sem saber voar, eles já nasceram nas alturas. E não só, eles têm lá os pais deles, ó. Eles acordam, então ficam vendo os pais deles voando. Então eles têm um exemplo a seguir de como voar. E é como a carta fala, né? Inclusive eu sempre temi os passarinhos. Os passarinhos eram os meus predadores. Eu sempre fui lagarta. Eu sempre tive na terra. Eu que me rastejava aí por todos os lugares. Eu vou ter que aprender a voar sozinha. E aí, meus amigos, a vida, a espiritualidade, o universo, Deus, Jesus Cristo, nosso Pai querido, Oxalá, vai falar: aham, uhum. Você vai ter que aprender a voar sozinha, sem nunca ter feito isso antes, sem nunca ter tido ninguém para te ensinar e segurar a sua mão nesse momento. Aham, é isso mesmo, você vai ter que aprender a voar sozinha. E sem saber como é a vida das pessoas que têm asas. Vai ser tudo um negócio aí de um grande descubra. Só vai. E isso me lembra de uma vez, de uma pessoa que me contou a história de Teresa d'Ávila, que era uma freira muito importante de antigamente, que falava sobre espiritualidade para a comunidade católica da sua época. E ela comparava a psique ou a alma humana como se fosse um castelo medieval que condiz com a época da existência dela. E nesses castelos, né, dessa época, eles costumavam ser rodeados por um lago, onde esse lago ele era cheio de crocodilos e outros animais peçonhentos. E por que que tinha isso, né? Porque você não queria ninguém invadindo o seu castelo. E geralmente esses castelos sempre havia, né, somente uma passagem que dava acesso à porta principal desse castelo. E em meio a crocodilos, né, e cobras e muitos animais peçonhentos, a Teresa d'Ávila vai convidando a gente a imaginar esse castelo com esse cenário ao redor e ela vai explicando que tem pessoas que têm mais animais do que o castelo propriamente dito, né? Como se esses animais eles fossem a parte ruim assim que existe dentro da gente. E ela diz que para entrar nesse castelo nós vamos ter que passar por essa parte, né, dos animais, que são as nossas emoções violentas, são os nossos desejos incontroláveis e inconfessáveis, é a nossa parte inferior, é a nossa sombra, é aquilo que ainda é muito bruto e primitivo dentro da gente. E nessa nossa sombra, né, a parte animalizada do nosso espírito, da nossa alma, da nossa psique, todos nós temos, né, essa parte bruta dentro de nós mesmos. E tem muitos espíritos que dizem que a gente está mais perto da experiência animal do que a experiência angelical. Então, a gente está sempre vivendo realmente, literalmente, com os nossos crocodilos e os nossos instintos e os nossos desejos, as nossas paixões violentas, as nossas maluquices. E tudo isso envolve o quê? Muito medo. É medo de falhar, é medo de não ser aplaudido, medo de não ser amado, medo de morrer, medo de não dar certo, medo, 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 medo. A gente tem muitos medos. E Teresa d'Ávila diz que a maioria das pessoas vivem só nessa parte do castelo e que talvez nunca saiam dali. E por quê? Porque não querem mesmo. E aí você pensa, nossa, Vitória, mas como uma pessoa pode passar a vida toda só com seus medos? E aí, isso lembra de uma outra história que eu ouvi sobre o cachorro e o prego. Que tudo são metáforas, né? Mas essa história do cachorro do prego é de uma moça que estava indo abastecer o carro e encontrou um cachorro uivando de dor e chorando muito. E ela, angustiada com aquilo, decidiu perguntar, né, para as pessoas que estavam ali ao redor e falar: gente, esse cachorro é de alguém? Alguém sabe por que que ele está gritando assim? E aí responderam: ah, ele está deitado, está gritando assim, está chorando porque ele está deitado em cima de um prego. E aí ela fala: ué, gente, mas por que que ele não levanta? E aí explicam: ah, tá doendo o suficiente para ele uivar, para ele chorar, mas não tá doendo o suficiente para ele levantar. Então, sim, a maioria das pessoas vive entre seus medos, as suas paixões, as suas angústias, não porque não esteja doendo. Dói pra caramba, mas às vezes não tá doendo o suficiente para elas darem um basta, né? Para elas saírem dessa zona e dar um ponto final nessa dor e decidir, né, perceber o mundo de maneira diferente. E aí alguns dizem a Teresa d'Ávila, alguns têm a coragem de ir para o interior do castelo
E eles então passam, né, dessa região dos medos, das paixões, dos vícios, da ansiedade, do total descontrole, e que isso não significa, quando eles passam dessa fase, né, não significa que eles não têm mais medo, desejo, vício, angústia, ansiedade, nada disso. Significa que eles sabem que eles têm isso, mas agora eles têm melhor organização e manejo sobre esse sentimento. Então vamos pensar aí nos nossos medos, né? Ai, Vitória, eu tenho medo de morrer. Beleza, mas agora eu tenho uma melhor organização e manejo sobre esse medo. Eu tenho medo de ser abandonado. Beleza, mas agora eu tenho melhor organização e manejo sobre isso. Eu tenho medo de sair de casa e alguma coisa muito ruim me acontecer. Beleza, mas agora eu tenho melhor organização e manejo sobre isso. Eu tenho medo de não dar certo. Beleza, mas agora eu tenho melhor organização e manejo sobre isso. Entende? Eu administro esse medo. E ela diz então que essa pessoa, ela vai se conhecendo, vai tendo um autoconhecimento de si mesma tão grande, tão intenso, que consequentemente ela vai se tornando alguém mais sereno, alguém mais calmo, alguém com uma maior organização de si mesmo. E que depois que esse momento de maior organização de si mesmo acontece, é como se a pessoa ela começasse a desejar agora caminhar para a sala central desse castelo, para o trono, né? Para o centro desse castelo que ela diz que seria onde poderia habitar Deus em nós, ou que seria o nosso eu superior, ou a nossa individualidade mais verdadeira, né? O nosso verdadeiro eu, ou enfim, acredito que nesse momento aconteceria aí o famoso processo de individualização, como diz o nosso amigo Jung. E portanto, meus amigos, se vocês perceberam, né, que a vida tá te convidando a entrar num casulo esquisito, né, pra você começar a voar, mesmo sem você ter tido asas antes e você não fazer a menor ideia de como fazer isso, não se desespere. E nem espere doer demais para você poder parar de nadar entre seus medos e começar a vida que o seu verdadeiro eu, ou Deus, ou os orixás, ou Jesus quer que você viva. Porque eu tenho certeza que você é uma pessoa extremamente capaz de lidar com as suas emoções mais violentas, com os seus medos mais assustadores e mais medrosos. Eu sei que você consegue passar por isso. Eu sei que você vai conseguir ter uma melhor organização e manejo dos seus sentimentos e daquilo que você não consegue lidar. Você vai ter uma organização maior e melhor sobre si mesma no geral, e você vai começar a se aproximar cada vez mais da sua individualização, da sua essência, né? Você vai começar a cada vez mais encontrar Deus, encontrar você, encontrar a luz, encontrar as estrelas, encontrar o universo. Você vai ter esse momento aonde você entende por que que você está vivo, por que que a vida faz sentido e por que que você é quem você é e por que que você é tão especial do jeito que você é, porque você é você e você tem suas coisinhas e só você pode contar a sua história e perceber o mundo da maneira que você percebe, porque só você viveu e sentiu as coisas da maneira que você sentiu. E eu tenho certeza que você, assim como eu, também tem sonhos grandes demais para deixar o medo te paralisar. Eu sei que esse episódio, ele não é um manual de como, não tem como, né? Acho que não existe a possibilidade de alguém fazer um manual de como não deixar o medo te paralisar, mas eu acho que existem alguns convites de coragem que talvez esse episódio te ajude, né? Se você sentir que a vida tá ali te convidando para uma fase de maior reclusão, de um casulo, de você se reinventar, de você olhar para umas emoções, de você estar nesse lago enfrentando medos, crocodilos, animais peçonhentos, não se desespere. Já já você vai ter uma melhor organização e manejo sobre tudo isso aí que você está sentindo. Já já você vai encontrar a sala com o trono do seu castelo e vai ficar tudo bem. E você vai começar a olhar para os seus sonhos grandes demais agora como uma coisa mais palpável, como já uma realidade. E é isso, gente. Um beijo gostoso no coração de vocês e até o próximo episódio. Tchau!